Graça e paz do Senhor Jesus, meu irmão, meu amigo, pastor Jorge aqui, pastor da Igreja Batista em São João do Oriente, no leste de Minas. E hoje eu estou aqui para estar gravando um resumo da mensagem que a gente pregou no domingo. Estamos aí trabalhando a campanha de missões nacionais, Só Jesus Cristo Salva, e falamos um pouquinho sobre isso. Durante esse mês nós vamos estar fazendo uma série de reflexões com base nesse tema, que realmente é o tema principal do Evangelho. Mostrar para as pessoas que só Jesus Cristo pode salvar. Então nós vamos estar orando, pedindo a Deus para nos abençoar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela saúde, pela família e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque Jesus Cristo me salvou dos meus pecados e me trouxe para a tua maravilhosa luz, transformando a minha vida por completo e me ajudando a construir uma família e seguir o teu caminho na direção que o Senhor deseja, para compartilhar também com as outras pessoas que realmente só Jesus Cristo salva. Peço a Deus que venha preparar o nosso coração para ouvir, para entender e principalmente para aplicar a tua palavra no nosso coração. Pois assim eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, esse tema é um tema muito importante, né? Só Jesus é que pode salvar. Só Ele, mais ninguém. E eu vou tentar fazer aqui um resumo, porque é um assunto muito produtivo, tem muitos textos que falam sobre isso, mas eu vou tentar me ater aqui principalmente no texto principal, que é João 14:6. Talvez você já conheça de cor, né? Então vou estar recitando aí, se você depois quiser, pode recitar comigo da segunda vez. Diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos repetir? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para introduzir, nós vamos falar sobre esse versículo. Parte desse versículo todo vai ser a base da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão, Primeiro, quando ele começa, respondeu Jesus. E aí eu me pergunto, talvez você também, respondeu o quê? Para quem? E por quê? Ou seja, qual o contexto? O que estava acontecendo ali naquela situação? Se você for ler o início do capítulo 14, do 1 até chegar aqui no 6, você vai ver que Jesus estava conversando com seus discípulos. Estava preparando a eles, confortando o coração deles. Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Então estou falando rápido aqui só para ganhar tempo, mas em resumo, o que ele estava querendo dizer? Olha, eu estou indo para o Pai, eu vou morrer, e eu quero que vocês fiquem tranquilos. Conforte o coração de vocês, não se perturbem com isso, porque eu estou indo para preparar um lugar para você, para vocês, para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Então ele explica, ele está explicando isso. Aí quando chega no versículo 5, no 6 ele começa a conversar com eles, explicando: olha, estou indo preparar um lugar. E detalhe, no versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé se levantou no versículo 5 e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu, na verdade, essa pergunta de Tomé, na dúvida dele, que representa exatamente a nossa humanidade. Nós temos dúvidas, nós não conseguimos compreender as coisas dos homens, porque na verdade os discípulos esperavam que Jesus fosse um líder político, que ele iria assumir o reino, que Israel, naquele contexto, era na verdade escravo, pagava tributo para Roma.
Todos os povos daquela época estavam nessa condição. E eles achavam que esse reino do Messias seria um reino aqui na terra. Só que ele falou claramente que o seu reino não era desse mundo. O seu reino era um reino espiritual, que seria no coração e preparando para a eternidade que a gente vai viver no céu, na presença de Deus. Mas eles não entenderam. Então Jesus, explicando para ele, diz: olha, eu quero dizer para você o seguinte, Tomé, quero dizer para vocês também, meus discípulos, eu sou o caminho. E esse é o primeiro motivo pelo qual, irmãos, nós podemos declarar que só Jesus Cristo salva. Só Ele, mais ninguém, mais nada. Só a salvação em Jesus, porque Ele é o caminho. Então ele afirma claramente que Ele é o único caminho, é o caminho exclusivo, não há outros caminhos. Embora na Bíblia há textos, que falam sobre isso. Provérbios 14, 12, por exemplo, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. O próprio Jesus falou, de dois caminhos. Que um caminho ele é largo, ele é fácil, muita gente vai por ele. Mas no fim dele, leva à perdição, leva para longe de Deus, leva para o inferno. É o que a Bíblia ensina. E existe outro caminho, que é o caminho estreito, apertado, mais difícil de andar por ele. Mas no final, leva à salvação. Se referindo ao caminho que ele estava propondo para eles. Até por isso que ele disse: se alguém quiser vir após mim, entenda isso. Você vai precisar aprender a renunciar, a negar o seu eu, a tomar a sua cruz e me seguir. Então é um caminho de cruz, um caminho que você vai ter que cada dia morrer para o seu eu, um caminho de renúncia, que você vai ter que renunciar dos seus próprios desejos carnais e naturais. É um caminho que você vai ter que seguir após ele. Ele é a direção, ele é o caminho. E ele disse: o caminho para onde? O caminho para a casa do Pai. Na casa de meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, ele é o caminho para Deus. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Não tem religião que possa te levar para Deus. Não tem pastor que possa te levar para Deus. Não tem nenhum líder espiritual que possa te levar para Deus. O único que pode te levar para Deus é Jesus. Agora, a Bíblia Sagrada, como o próprio Jesus declarou, é a nossa regra de fé e prática. É o padrão que ele estabeleceu, é o manual, é o guia para nos conduzir, que nos mostra a vida dele, que nos mostra como ele viveu, para a gente poder seguir o caminho com ele, seguir após ele. Ele é o caminho, ele é a direção que a gente tem que seguir. Mas Jesus Cristo também, só Jesus Cristo salva também, porque ele afirmou que ele é a verdade. Na continuação do versículo ele diz, sou o caminho, sou a verdade. A verdade. Mas o que é a verdade? Que tipo de verdade seria essa? Verdade de quem? Para quem? Nós podemos ver lá em João 18, do 37 ao 38, depois você pode ler com calma. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: mas que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Jesus, irmãos, é a verdade absoluta. É a verdade, desculpa a redundância, é a verdade verdadeira. É a verdade das verdades. Nós vivemos num mundo de relatividade, de pensamentos, de muitas ciências, de muitas verdades, muitos pensamentos. E para o ser humano isso é normal, porque o ser humano é limitado.
A própria ciência, coisas que no passado eles davam como verdade, hoje mesmo chegaram à conclusão que não tem como ser, porque a ciência já prova exatamente o contrário. Então a ciência dos homens e os homens eles são limitados para determinar a verdade, porque eles não sabem a verdade direito. Agora Jesus, ele se denomina, eu sou a verdade absoluta. Olha o que diz lá em João 8, de 31 a 36 sobre isso. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, tem que permanecer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A Bíblia diz, né? Jesus também disse: conhecereis a verdade, a minha palavra é verdade. Tanto Jesus é verdade porque ele é o verbo vivo, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus é verdade, é o verbo que se materializou. Ele veio com base no que está descrito na palavra e ele diz: a minha palavra é verdade. Ele continua: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sabe? A verdade é que pode nos libertar. E eles responderam para Jesus, né? Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Já começou aqui, são escravos da mentira, né? Mentira feio. Eles foram escravos do Egito, agora estavam como escravos de Roma, mas Jesus não estava falando nada disso ainda. Ele está falando de uma escravidão muito mais profunda, que todo ser humano tem essa escravidão. E ele continua. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Presta atenção aqui, ó. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não está falando disso aqui. A escravidão do pecado. Que não só eles, mas eu e você somos escravos do pecado se não tivermos a ajuda de Jesus. Jesus teve que morrer na cruz exatamente por causa disso. Porque eu, George, você que está me ouvindo aí, não consegue chegar a Deus sozinho. Porque nós somos escravos do pecado. Muitas pessoas que falam que têm vícios, né, que não são viciados, bebo socialmente ou uso drogas somente para relaxar, conversa fiada. Quero ver parar então. Então para de fazer. Quero ver parar de fazer. A gente é escravo quando a gente não consegue se livrar. Mas não estou falando isso aqui para acusar ninguém, não. Porque eu também já vivi. Até os meus 17 anos eu segui nesse mundo. Sem Deus, sem Jesus, do jeito que eu achava que era certo. Eu sei o que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que todos nós, eu, você, todos nós, temos um mal chamado pecado dentro de nós. Que só com a ajuda de Jesus a gente vai poder ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Continua aqui. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, de fato vocês serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, está na versão antiga. Então quer ser livre de verdade? Só o Filho de Deus, só Jesus, que é a verdade que liberta, pode te libertar. Por isso que só Jesus Cristo salva, só Ele é a verdade. E por último, só Jesus Cristo salva porque Ele é a vida. É o que diz o texto, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade absoluta e eu sou a vida. Como assim, pastor George? Ele é a vida. Eu já não estou vivo, como é que eu vou ter vida só se eu estiver com Jesus? Eu estou falando, eu estou indo trabalhar, eu estou indo fazer as coisas, eu tenho uma vida ativa, eu estou vivo. Como ele diz assim, que negócio de vida, que tipo de vida é essa? Pois bem, vamos ler aí João 3, 16 e 17, é o primeiro texto, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, talvez você saiba de cor, recita comigo então.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio para te dar vida eterna. Ele veio para me dar vida eterna. Ele veio para prometer que eu vou ser livre do pecado para viver para Deus. Que eu não vou mais precisar ser escravo do pecado. Que eu não vou precisar mais ficar preso a certas coisas que só nos trazem, só nos fazem mal. Irmãos, foi essa promessa que me encantou quando eu ouvi a palavra de Deus com meus 18 anos. Foi essa palavra e a vida de pessoas que eu vi sendo transformada que me encantou. Ver vidas que demonstravam o amor de Deus, que viviam a vida verdadeiramente feliz e livre, sem precisar de usar nenhum tipo de droga, nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de coisa para poder ser feliz. Simplesmente por seguir a Jesus. E eu pude compreender isso, eu pude entregar minha vida para Jesus e experimentar essa alegria que vem do coração de Deus, essa vida de Deus, essa vida eterna. Ele prometeu essa vida eterna e muitas vezes a gente fica muito pensando só na questão, né? Vamos viver aqui, né? Quando a gente morrer, a gente vai desfrutar do melhor e tal, mas não é só isso não. Olha o que ele diz lá em João 10, de 9 a 11, sobre a vida que ele quer dar pra gente, ó. Versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Olha que coisa linda. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante que ele quer te dar. E ele continua fechando: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esse texto. Ele veio nos dar uma vida eterna, uma vida para sempre, uma vida que vai até a eternidade para a gente viver com Ele. Mas Ele quer também nos dar uma vida aqui na terra abundante, uma vida plena, uma vida completa, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria do Espírito Santo, uma vida cheia de todas as virtudes do fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. As coisas que vêm de Deus, a vida de Deus. Paulo chegou a dizer: olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e por mim se entregou. Então, meu querido, o segredo é esse. Ele é o bom pastor que deu a vida por mim e por você, para nos dar essa vida abundante, para abrir essa porta de entrada para a gente ser salvo, para a gente viver com Deus. Então, meu querido, minha querida, só Jesus Cristo salva, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele é que pode realmente produzir em nós essa salvação. Você sabe, como eu sabia, e eu sei, que nós não conseguimos sozinhos. A gente vai precisar da ajuda de Jesus. Foi por isso que Ele veio à terra. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Não viu ninguém que pudesse buscar a Deus, agradar a Deus. Plenamente, não. Todos são pecadores. Como diz lá em Romano, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, afastados, separados estão da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos resgatar. Aleluia. E ele termina o texto dizendo exatamente isso: ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só Jesus Cristo salva, exatamente porque nós só podemos ir até o Pai por meio dele. Meu querido, não há outra opção, não há outra forma, não há outra pessoa, não há outra religião. Só Jesus Cristo pode te salvar. Mas a grande questão é: Ele já fez tudo por mim e por você, já morreu na cruz, já pagou o preço, já ensinou, já pregou, já deixou a palavra para a gente seguir. Mas a questão é: você já tomou a sua decisão? Eu louvo a Deus porque entreguei minha vida aos 18 anos de idade.
em abril de 1993. Depois você faz continha para ver a minha idade. Em abril de 1993 eu me converti com 18 anos de idade. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque Ele transformou meu coração. Porque Ele transformou a minha mente. Porque Ele começou a me direcionar. Me colocou em uma igreja onde eu fui bem recebido, bem tratado, bem ensinado na palavra. Sou muito grato à Igreja Batista Central em Mauá, que foi onde eu me converti. E um mês depois eu mudei para Realengo e fui congregar na Igreja Batista em Vila Realengo. E pude ser ali ensinado muita coisa pelo pastor Antônio Bernardino Balbino, pelos irmãos ali da classe de novos, pelos jovens. Meu saudoso amigo Sidney foi meu líder de jovens, junto com a irmã Angélica. Eliane era nossa regente, depois passou a ser a Jucina. Tantas pessoas que vieram na minha vida e me abençoaram. Lá eu conheci a minha esposa, constituímos a nossa família. Hoje nós temos 3 filhos que a gente tem ensinado, criado eles na presença do Senhor. Meu filho hoje está na Faculdade Federal lá no Rio de Janeiro, vivendo com os avós e seguindo o caminho de Deus em meio a esse mundo que a gente está vendo. Então, meu querido, a esperança só em Jesus, só Jesus Cristo a esperança, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo pode fazer a mudança na sua vida, na sua família, como fez na minha. Nunca sou merecedor de nada, muito pelo contrário. Eu simplesmente reconheci que eu não conseguia, que eu precisava de Jesus. Eu queria desafiar você, deixar para você aí uma proposta. Você já foi salvo exclusivamente por Jesus? Já colocou Jesus como seu único? Ele não aceita disputa, tá? Porque ele que morreu na cruz no seu lugar, então não aceita disputa. Colocou ele como seu único caminho, verdade e vida? Você já passou por uma experiência de conversão, de mudança de coração e de mente, produzido por Jesus? Se você deseja fazer isso agora, então eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Vou fazer uma oração pausada. Se você quiser, você pode repetir, entregando a sua vida a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Porque só Jesus Cristo salva. Porque só Ele é o único caminho, a verdade absoluta e a vida de Deus para mim e para você. Vamos orar então. Santo Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo que pude estar aqui com os meus irmãos e amigos, compartilhando esta palavra. E eu lhe peço, Deus, que da mesma maneira que eu pude ouvir a tua voz, que eu pude também receber esse desafio e pude entregar a minha vida a Jesus. E por conta daquilo o Senhor entrou no meu coração e transformou a minha vida por inteiro. Eu lhe peço também, ó Deus, por esse meu amigo, por esse meu irmão, que ele possa também entender e tomar a sua decisão, entregando a sua vida a Jesus. E por isso estarei fazendo uma oração para ajudar o meu amigo, caso ele queira também fazer essa oração entregando a sua vida a Ti. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que estou perdido e que não consigo sozinho. Por isso eu te peço perdão por todos os meus pecados e peço que o Senhor venha morar no meu coração. Batiza-me com Teu Espírito Santo e transforma a minha vida. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. E tu aí orando e torcendo para que Deus possa fazer na sua vida o mesmo que Ele fez na minha. Uma transformação completa de dentro para fora. Porque só Jesus Cristo salva. E mais ninguém. Só Ele. Que Deus te abençoe.